sentem aí, meninos e meninas, estamos iniciando mais uma videoaula. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês. E a gente está quase chegando, né, no finalzinho do nosso curso CESP, que é o curso de exercícios, voltado para o padrão CESP, certo ou errado. Bem, esse é o último texto que nós vamos iniciar. E eu sei que tem alguns alunos que estão chegando agora, né, no site, não vou passar. Então, só enfatizando que esse curso, ele não é assim direcionado a um concurso, né? Ou para a Receita, ou para a Câmara dos Deputados, ou para a Petrobras, não. Ele é no padrão CESP, certo? Então, ele vai abranger qualquer concurso que você for fazer, que seja pela banca CESP, né? Que é o CESP que vai estabelecer as questões, formar as questões, ou como um aluno me perguntou essa semana, mandou um e-mail dizendo assim: professora, os cursos de inglês que estão no ar, eles servem para a gente estudar para qualquer concurso, né, que tenha língua inglesa? Eu digo sim, eles servem. Por quê? Porque o curso de língua inglesa, né, a prova de língua inglesa, o que é que você precisa? Você precisa conhecer o vocabulário, né? Você precisa praticar a interpretação de questões, né? Então, embora o curso que nós estamos no momento seja o padrão CESP, né, que é essa elaboradora que tem esse formato do certo ou errado, mas você assistindo às aulas, mesmo que você vá fazer concurso de outra elaboradora, que seja um outro padrão, você assistindo às aulas de inglês, você vai adquirir vocabulário, você vai praticar a interpretação de texto, certo? Você também vai adquirir a terminologia, dependendo de qual é o concurso que você vai fazer. É diferente de uma outra disciplina que, por exemplo, é aquela matéria ali que vai cair, matéria X ou Y. Então, não adianta você assistir a aula porque o concurso que você vai fazer não tem o X ou Y no seu edital, certo? Não, a língua inglesa, assim como o português, a aula que você assistir vai lhe servir, é lucro, vai te adicionar, certo? Bem, até agora, desde que a gente iniciou o nosso curso, a gente comentou textos diferentes, né? A gente já comentou texto de pedagogia, falando a respeito de política, de informática. Falamos sobre assuntos diversos e eu estou tentando direcionar as provas para os concursos que estão rolando no momento, né? Por exemplo, eu sei que tem muita gente se preparando para a Câmara dos Deputados, que é o CESP que vai elaborar as provas. Então, eu resolvi escolher esse último texto, né, que foi um texto que foi para o cargo de consultor legislativo e também consultor de orçamentos, que tem tudo a ver, né, com a Câmara dos Deputados, já que eu já resolvi aqui no curso as outras provas, né, que eu encontrei da Câmara dos Deputados que foram elaboradas pelo CESP, certo? Então, para ajudar vocês aí, a gente vai hoje analisar esse texto, né, que foi para o Senado Federal no ano de 2002, certo? Então, vamos lá ler o texto. É um texto culto, né, vamos dizer assim, mas é um texto que vai adicionar muito vocabulário para vocês, certo? Vamos então à leitura do texto. Let's see the screen. O texto diz assim, pessoal. Ele vai abranger das questões 47 até a 50. Começando, diz assim: When preparing a speech, public speakers today are often offered this advice. 1. Just tell them what are you going to tell them. 2. Tell them. 3. Then, tell them what you told them. This sage advice is a distilled version of classical speech structure outlined more than 2,000 years ago, when philosophers examined the great public speeches of the day, such as Pericles' famed funeral oration delivered in 430 BC, and the impassioned courtroom speech of Cyrus, considered the most eloquent speaker of all of Rome, to determine the secrets of their success. The ancient Greeks and Romans concluded that all public speech could be broken down into 6 separate parts. 1. The introduction, exordium. 2. The proposition, narratio. 3. The outline of what's to follow, partilho.
4. The proof, confirmation. 5. The refutation, refutatio. 6. The conclusion, peroratio. Successful speakers, these philosophers pointed out, each had different goals, and depending on which part of the speech they were in, used different rhetorical devices to achieve them. During a speech introduction, for example, the speaker should establish ethos or credibility with the audience. To do so, a speaker may explain that she shares the same concerns and values as her listeners. During the proposition, the speaker briefly states her case. For example, we should have more field trips at school, or income taxes are too high. In the outline, the speaker prepares the listener with what to expect next. In addition to helping the speaker organize her thoughts, stating the outline of the speech also helped the speaker remember what she had planned to say, especially in the days before teleprompters and cue cards. The proof usually makes up the bulk of a speech, and in it, the speaker should make appeals to logos or logic, possibly by bringing in outside sources and references to support her case. During the refutation, the speaker attacks the validity of her opponent's arguments. In the conclusion section, speakers often summarize their position, build emotion, and end with a call to action, usually by making an appeal to pathos or emotion. Então, pessoal, nós observamos aí, né, que é um texto que vem trazendo assim um vocabulário diferente para você. Com certeza vocês já entenderam que aqui ele vem falando a respeito, né, a gente faz uma volta ao passado, né, a respeito de como era o legislativo lá no passado, né, porque fala do Péricles, né, e fala do Cícero, né, que são pessoas que são famosas, que foram oradores e advogados famosos, né. E nesta prova as questões foram de 47 a 50, como vocês já sabem, cada questão ela tem 5 itens, né? Então nós temos aí 20 itens, né, para analisar essa prova, certo? Vamos então, né, para a primeira questão, que é a questão de número 47. Olhe na tela, let's see the screen. Diz assim: It can be deduced from texts li that. Pode-se deduzir do texto que o item 1, 1. Classical speech structure was sketched by philosophers more than 20 centuries ago. A estrutura do discurso clássico foi esboçado por filósofos mais de 20 séculos atrás. Será que foi, pessoal? Vamos então procurar no texto onde é que nós encontramos elementos para nos levar a decidir se esse item é certo ou errado. Bem, o parágrafo que nós vamos analisar é o seguinte: The sage advice is a distilled version of classical speech structure outlined more than 2,000 years ago, when philosophers examined the great public speeches of the day, such as Pericles' famed funeral oration delivered in 430 BC, and the impassioned call to Rome speech of Cicero, considered the most eloquent speaker of all of Rome, to determine the secrets of their success. Traduzindo o parágrafo. Este conselho sábio é uma versão condensada da estrutura de discurso clássico descrito há mais de 2.000 anos atrás, quando os filósofos examinaram os grandes discursos públicos do dia, tais como a famosa oração fúnebre de Péricles, feita em 403 a.C., e os discursos de tribunal inflamados de Cícero,
considerado o orador mais eloquente de todos de Roma, para determinar os segredos dos sucessos deles. Então, pessoal, o que nós vamos fazer, né, para chegar à conclusão dessa questão, se é certo ou se é errado? A gente vai fazer um pequeno cálculo, certo? Vamos fazer um cálculozinho de regra de 3, né? Você lembra dos tempos de escola, né? Quando você aprendeu aquele cálculozinho de regra de 3? Então, vamos lá. Ora, se um século, eles são 100 anos, então 20 séculos é o quê? É 100 vezes 20, né? Que dá o quê? 2.000 anos, certo? Agora, vamos observar os sinônimos, né, que a gente encontrou no texto, né? Let's see the screen. More than 20 centuries ago é a mesma coisa que, traduzindo, mais de 20 séculos atrás, é a mesma coisa que more than 2,000 years ago, mais de 2.000 anos atrás. E o outro sinônimo, was sketched, foi esboçado, delineado ou foi feito um rascunho. É a mesma coisa ou sinônimo que outlined, foi delineado, foi traçado, foi resumido, foi feito um sumário. Então, pessoal, você viu aí o quê? Que ele usou, né? O item, ele usou o quê? Sinônimos de palavras, né? Quando o item, ele diz more than 20 centuries ago, ou seja, mais de 20 séculos atrás, né? E lá no texto, como nós vimos, que eu coloquei lá para você o trecho, né? Lá diz, fala de 2,000 years ago, que é 2.000 anos atrás, certo? Então é a mesma coisa, certo? E a outra palavra que pode parecer também estranha para você, né? Que é esse verbo sketched, que significa ser esboçado, ser feito um rascunho. Ele é sinônimo do outro, né? Que é outline, certo? Então, ele disse a mesma coisa, que é o que eu sempre estou falando para vocês, batendo na mesma tecla, né? Aprenda os sinônimos de palavras, inglês, porque é isso que acontece o tempo todo. Cai aos montes. Eles colocam no item uma coisa, uma palavra ou um verbo, e lá no texto você vai encontrar a mesma coisa, um sinônimo diferente dizendo a mesma coisa. O sinônimo daquela palavra, né? Usando outras palavras para dizer o mesmo. Então, o gabarito da questão é certo, ok? Vamos então, né, passar para o próximo item, né, que diz o seguinte. Let's see the screen. Class Cicero's speech dealt with juridical matters. É o item número 2. Os discursos de Cícero tratavam de assuntos jurídicos. Será que eram esses os assuntos que ele tratava nos seus discursos, speeches? Vamos então procurar no texto, né? Lá no parágrafo diz assim: This sage advice is a distilled version of classical speech structure outlined more than 2,000 years ago, when philosophers examined the great public speeches of the day, such as Pericles' famed funeral oration delivered in 430 BC, and the impassioned courtroom speeches of Cicero. Preste atenção aí esse termo, courtroom speeches. Considered the most eloquent speaker of all of Rome to determine the secrets of their success. Traduzindo aí o parágrafo para vocês. Este conselho sábio, a versão condensada da estrutura de discurso clássico descrito há mais de 2.000 anos atrás, quando os filósofos examinaram os grandes discursos públicos do dia, tais como a famosa oração fúnebre de Péricles, feita em 430 a.C., e os discursos de tribunal inflamados de Cícero, considerado o orador mais eloquente de todos de Roma, para determinar os segredos do sucesso deles. Então, vamos observar os sinônimos, né, que nós encontramos. Juridical matters, né, foi o que falou lá no item. Quer dizer o quê? Assuntos ou questões jurídicas. É também relativo a tribunal. Essa palavra jurídica, né, já é um cognato verdadeiro.
mas você teria que saber que matters significa assuntos ou questões. É a mesma coisa que eu dizer courtroom speeches, que significa discursos em sala de tribunal, discursos sobre lei e jurisprudência. Bem, essa palavra courtroom, né? Só a palavra court significa tribunal. Room é uma palavra conhecida, né? Que você sabe que significa sala ou salão. Então, courtroom speeches significa o quê? Discursos de tribunal, né? Ou palestras feitas na sala do tribunal, certo? Então, essa expressão que nós encontramos lá no texto, né? Que fala courtroom speeches of Cicero, significa que ele fazia as suas palestras ou seus discursos no ambiente do tribunal, certo? Então, novamente, está acontecendo nesse item 2 a mesma coisa do item 1, né? Ele usou outras palavras, ou seja, sinônimos de palavra, para refletir a mesma mensagem textual, né? Então, realmente, os discursos de Cícero tratavam de assuntos jurídicos, né? Porque ele não ia lá para o meio do tribunal, para uma sala de tribunal, falar de outro assunto, de outras coisas que não fosse jurídico, né? E até mesmo pelos outros elementos que circundam o texto, né? A gente vê que realmente esse era o assunto principal, né, dos seus discursos, certo? Bem, então o gabarito dessa questão, ou melhor, do item, é certo. Item número 2, certo. Bem, nesse momento a gente vai ver então um vocabulário de reforço, ok? Let's see the screen. Booster vocabulary. Aí eu destaquei para vocês, né, algumas palavras do texto que são importantes você saber. Essas palavras estão no texto. Field, campo. Thought, pensamento. Income, salário ou renda. Alls, também. Taxes, impostos. Cue cards são cartões que são escritas palavras, né? E essas palavras, elas ajudam os oradores a se lembrarem do que eles têm que dizer. Eles são chamados cue cards. É uma expressão que a gente encontra também no texto. Bem, agora vamos então passar para o item de número 3, né? Let's see the number 3. 3. Pericles is famous for the speech made for his funeral. Péricles é famoso pelo discurso feito no funeral dele. Essa questão está mesmo assim, né? Vamos lá no texto, né? Ver o que é que o texto fala sobre isso. Quais são as palavras-chave que você vai encontrar? Procurar lá no texto. Bem, sempre que você tiver um item com a palavra, o nome pessoal, que no caso aqui, né, é o Pericles ou Péricles, então você vai procurar pelo nome dele no texto. E a outra palavra-chave seria o funeral. Funeral. Então vamos lá, o parágrafo é o seguinte. This sage advice is a distilled version of classical speech structure outlined more than 2,000 years ago, when philosophers examined the great public speeches of the day, such as Pericles' famed funeral oration. Então, tá aí as palavras-chave. Pericles' famed funeral oration delivered in 430 BC. And the impassioned courtroom speeches of Cicero, considered the most eloquent speaker of all of Rome, to determine the secrets of their success. Traduzindo, este conselho sábio é uma versão condensada de estrutura de discurso clássico, descrito mais de 2.000 anos atrás, quando os filósofos examinaram os grandes discursos públicos do dia, tais como a famosa oração fúnebre de Péricles, feita em 430 a.C., e os discursos de tribunal inflamados de Cícero, considerado o orador mais eloquente de todos de Roma, para determinar os segredos do sucesso deles. Bem, então aí você vai destacar o quê? A parte, né, que a gente encontrou lá que o item fala, né, que é sobre o discurso de Péricles do seu funeral. Para acertar esse item, pessoal, porque lá no item ele falou his funeral, H-I-S, his funeral. Então, pessoal, para acertar,
conscientemente este item, você precisaria ter conhecimento dos pronomes possessivos, ok? O que é que significa his funeral, ok? Então, aqui você teria que ter o conhecimento dessa parte gramatical, né? Vamos então lá na tela, né? Vamos observar o resumo que eu fiz aí para você dos pronomes possessivos. Let's see the screen. Os pronomes que eu coloquei para você foi my, mine, your, yours, her, hers, our, ours, their, theirs. Bem, my, mine significa meu, minha, your, yours, seu, sua, her, hers, dela, our, ours, nosso ou nossa, e they, theirs, deles ou delas. Então, você observa o que aí? Você deu para observar bem que cada um deles tem duas formas, né? Mas, quando é que você vai usar o my ou quando é que você vai usar o mine? O your ou yours? Bem, aí vai depender do contexto. Bem, como o curso aqui não é propriamente de gramática, né? Desde o início eu já estou fazendo assim com vocês, eu dou a explicação de gramática, né? Que é pertinente àquela questão que a gente está vendo. Então, nós vamos aqui destacar só o his, ok? O his e também o its, que é o its, que significa o pronome neutro, ok? Eles são os únicos, né, que eles podem ser usados em qualquer lugar da frase, certo? Eles são diferentes desses outros que nós vimos, que tem duas formas, ok? Então, vamos nos concentrar no his, que é o HIS, ok? His. Eu coloquei aí uns exemplos para vocês, para que você possa entender melhor, ok? Let's see the screen, the examples. O exemplo que eu coloquei para você foi esse. She wholeheartedly supported his exercise. She wholeheartedly supported his exercise. Ela aprovou o exercício dele de todo o coração. Eu coloquei de propósito, né, essa palavra aí, wholeheartedly, porque eu falei para vocês que eu ia colocar mais palavras para vocês acrescentarem ainda mais o seu vocabulário, certo? Quando eu usasse os exemplos. Mas a parte que nós vamos nos concentrar da frase é a última, que fala his exercise. Significa o quê? Dele, certo? Agora vamos pegar a frase do texto, que diz: Pericles is famous for the speech made for his funeral. Péricles é famoso pelo discurso feito no funeral dele, ou em seu funeral. Ora, pessoal, se é o funeral dele, né, com certeza ele não poderia estar fazendo discurso, né, porque os mortos não falam, certo? Bem, então, quando lá no item diz, né, que ele ficou famoso pelo um discurso que foi feito no funeral dele, com certeza foi uma outra pessoa que fez esse discurso, certo? Então, como você observou aí o item, ele diz que foi por essa oração, né, que ele ficou famoso, certo? Mas o texto não diz isso, né? O texto não diz que ele ficou famoso por uma oração que foi feita no funeral dele, certo? Mesmo porque ele não poderia ter feito essa oração. E quando ele faleceu, ele já era famoso, certo? Então, tenha cuidado aí com os pronomes possessivos, né? Para você entender direitinho o que o enunciado quer dizer, o que item tem a dizer. Às vezes, uma palavrinha de 2 letras, de 3 letras, faz toda a diferença, certo? Então, a ideia da banca foi trocar aí as palavras, as ideias, né? Que é para ver se você captou mesmo a mensagem do texto, certo? Então, o item está equivocado, não expressa o que o texto diz, certo? Gabarito da questão número 3, gabarito do item, errado. Número 3, errado. Próximo que nós vamos passar é o número 4. Caesarus used to write his speeches in Greek. Cícero costumava fazer os discursos dele em grego. Olha o his aí de novo, né? His speeches, discursos dele. Vamos então vasculhar o texto, vamos procurar onde é que nós vamos encontrar respostas para nos convencer de que esse 4 é certo ou que é errado.
Bem, lá no seguinte parágrafo, nós vamos encontrar as palavras-chave, que no caso aqui, né, mais uma vez um nome pessoal que nós vamos procurar. Dessa vez vai ser o Cícero. O parágrafo é o seguinte: The Sage Advice is a distilled version of classical speech structure outlined more than 2,000 years ago, when philosophers examined the great public speeches of the day, such as Pericles' famed funeral oration delivered in 430 BC, and the impassioned courtroom speech of Cicero, considered the most eloquent speaker of all Rome, to determine the secrets of their success. Então, de onde é que ele era, onde é que ele fazia, onde foi que ele ficou famoso? Em Rome, né? Roma. Traduzindo, este conselho sábio é uma versão condensada de estrutura de discurso clássico descrito mais de 2000 anos atrás. Quando os filósofos examinaram os grandes discursos públicos do dia, tais como a famosa oração fúnebre de Péricles, feita em 430 a.C., e os discursos de tribunal inflamados de Cícero, considerado o orador mais eloquente de todos de Roma, para determinar o segredo de sucesso dele. Então, de onde é que ele era, né? Onde foi que nós acabamos de ler aqui no texto que ele era o orador mais eloquente. De onde? Da China, Inglaterra, Grécia. Não, nós vimos, né, que ele era de Rome, ou seja, Roma, né? Que lá no tempo se falava o quê? Falava o latim, né? E não o grego. Inclusive, lá no texto, quando eu estava lendo, que aquelas palavras que estão numeradas, né, que é do 1 até o 6, entre parênteses, as palavras, elas são, né, em latim. Então, no caso aqui, quem fazia os discursos em grego era Péricles, e não o Cícero, certo? O texto ele vem falando, destacando o nome desses dois oradores, né, que é Péricles e Cícero, certo? Então, o contexto ele também nos ajuda, certo? A decidir, a ver isso aí de uma forma mais clara. Vamos ver novamente o contexto? Vamos ver o contexto dessa feita, aliás, né? Let's see the screen. O contexto diz assim, ó. The ancient Greeks and Romans conclude that all public speech could be broken down into 6 separate parts. Os antigos gregos e romanos concluíram que todo discurso público poderia ser dividido em 6 partes separadas. Então, a parte aí que nós vamos destacar é o quê? Greeks and Romans, né? Ele vem falando aí dos gregos e dos romanos, certo? Mas, no caso, ficou bem claro lá na nossa primeira parte que você viu que o Cícero ele era famoso em Roma. Então, o item diz que ele fazia o discurso dele em grego, né? O texto diz que ele era famoso em Roma, né? E onde a língua lá falada, né, era o latim, certo? Então, a informação do item lá não reflete o que diz o texto. E por isso, este número 4, o gabarito é errado, ok? Vamos então passar agora para o último item dessa questão, né, que é o número 5, certo? Let's see the screen. O 5, pessoal, diz assim: Classical philosophers decided that public speeches should have 6 parts. Filósofos clássicos decidiram que os discursos públicos deveriam ter 6 partes. Should have, preste atenção. Should have 6 parts. Vamos então procurar lá no texto onde é que tem as palavras-chave. Com certeza você sabe que você vai ter que procurar por essas 6 partes, né? Que são 6 partes. A parte que nós encontramos lá do texto, onde encontramos as palavras-chave, é a seguinte: The ancient Greeks and Romans concluded that all public speech could be broken down into 6 separate parts. Os antigos gregos e romanos concluíram que todo discurso público poderia, could be, ser dividido em 6 partes separadas. Então, pessoal, para acertar essa questão,
lá vamos nós de novo, né, ter que ter conhecimento gramatical, certo? Desta feita, você teria que conhecer a diferença entre o should e o could, importantíssimos para a interpretação de texto, certo? Então, para que você possa esclarecer ou lembrar qual a diferença entre o should e o could, certo? Eu coloquei uns exemplos aí para você. Let's see the screen. O primeiro exemplo que eu coloquei para você foi: You should visit your parents because you have not seen them for a long time. Você deveria visitar seus pais porque você não os tem visto por muito tempo. Então, aí ele está dando o quê? Ele está dando um conselho, né? O should, pessoal, ele é bem mais forte do que o could, certo? Então, aí ele está dizendo, inclusive ele está mostrando na frase, né, na oração, o motivo, né, pelo qual a pessoa deveria visitar os seus pais, porque faz tempo que não os vê, certo? Então, ele não está sugerindo, ele está realmente aconselhando, certo? Então, os filósofos, eles decidiram, né, como diz lá no texto, né, ou melhor, lá diz que os filósofos decidiram que o discurso deve ter 6 partes. Por isso ele usou o quê? Ele usou o should, certo? Agora vamos ver um exemplo com o could, para que você possa ver assim a diferença. Let's see the other example. Let's see the screen. You could visit your parents this weekend. Sugestão. Você poderia visitar seus pais esse final de semana, né? Então, aí ele está dando uma sugestão, certo? Ora, agora vamos pegar o gancho do exemplo, certo? Porque o could, ele apenas deu uma sugestão e o should, ele falou de uma forma mais forte, né? Realmente dando um conselho. Vamos pegar agora o gancho dos exemplos e vamos para o texto, né? O texto, ele diz o quê? Que os gregos, os antigos gregos e romanos, eles sugeriram que o discurso público deveria ser dividido em 6 partes, né? Eles usaram o could be broken, ou seja, poderia ser dividido, certo? O texto, ele faz uma sugestão, né? Então, já que o texto, ele dá uma sugestão could, e lá no item ele não dá sugestão, mas ele expressa um conselho definitivo, que é isso que expressa o should, uma obrigação, como se fosse assim, quase uma obrigação, né? Um conselho definitivo. Então, a opção é errada, certo? Isso nos leva, com certeza, a chegar à conclusão de que esse gabarito dessa questão número 5 é errado, certo? Bem, então aqui a gente está terminando o tempo da nossa aula, né? E no próximo vídeo a gente vai voltar com a continuação das nossas questões, ok? Eu vejo vocês daqui a pouquinho, no próximo vídeo. See you later.